Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Denise Silva, eu estou fazendo o curso de Pedagogia para o Ensino Profissionalizante e eu também trabalho como professora de ensino técnico aqui na Paraíba, no Pronatec. Eu iniciei essa experiência quase que ao mesmo tempo com o curso, então está sendo bastante enriquecedor para mim ter a experiência de sala de aula e também estar tendo curso, que é uma troca muito incrível entre os dois para mim, está sendo muito enriquecedor. E eu trouxe para vocês uma das aulas que eu preparei o ano passado para o curso que eu dou aulas, né? Que é o curso de programação em jogos digitais. Esse curso é voltado para jovens que estão no ensino médio, no primeiro e segundo ano do ensino médio. Geralmente eles estão na faixa etária de 15 e 18 anos, mais ou menos. E o curso ele é voltado para formar programadores de jogos, mas isso não impede que as habilidades deles, os seus desejos, né, de entrar no mercado de trabalho, impeçam eles de se desenvolverem outras funções dentro de uma equipe de desenvolvimento de jogos. E a gente vê um pouco disso também durante o curso, que não existe apenas o programador de jogos dentro de uma equipe. Existe o design de jogos, o design de som, existe o roteirista, nós temos o game tester, temos também o produtor, né, que ele vai acompanhar, ele é como um gerente de projetos, né, que ele vai acompanhar toda a equipe, vai estar fazendo a programação, o planejamento, se estão cumprindo o que foi planejado, né, as fases de entrega, vai entrar em contato com os clientes. E isso nos leva até a aula que eu trouxe, que é relacionada ao mercado de jogos, que é para entender um pouco desse mercado que veio crescendo com os anos e hoje em dia é um dos maiores do mundo, é um mercado que traz uma grande fatia de dinheiro, né, é, é, que ele é movimentado no mundo, né? Não só no mundo, mas também aqui no Brasil, né? Um dos principais mercados, e a gente vai ver um pouco disso mais à frente. Falando um pouquinho sobre o início da indústria, o início dos jogos, na realidade, os jogos digitais, eles surgiram de acordo com o desenvolvimento das tecnologias. Então, os primeiros jogos surgiram junto com os primeiros computadores. O primeiro jogo, ele data mais ou menos dos anos 40, né, quando foi lançado o primeiro computador com interpretação de linguagens, né, que, se não me engano, é o Colosso. E esse computador proporcionou que as pessoas que tinham interesse em desenvolver, em realizar algo para o entretenimento, começassem a aplicar e a realizar alguns jogos, mas ainda sem a visibilidade de ganhar dinheiro com isso. Então, o início da indústria não está junto com o início dos jogos, mas um pouquinho mais à frente, né? A gente vê que, com o tempo, foi se entendendo que havia-se uma necessidade. Se eu estou disponibilizando o meu tempo, se eu estou me envolvendo nesse projeto, e se eu vejo que outras pessoas têm interesse em ter acesso àquilo também, por que eu não ganhar? Então, isso é uma das primeiras experiências que a gente relembra ligada à indústria de jogos. Foram os jovens de Stanford, que é uma universidade americana, né? E eles criaram um jogo arcade e eles disponibilizaram no campus em troca de moedas. Então, os usuários podiam jogar desde que colocassem uma moeda para ter acesso ao jogo. Então, esse é um dos primeiros exemplos que a gente tem da indústria dos jogos, do início remoto dessa indústria, né? Que esses garotos fizeram isso e acabaram tendo essa ideia que ela foi multiplicada e a partir daí é que foi datada o início dessa indústria, né? E assim nós podemos falar um pouco sobre ela, que no início os custos para o desenvolvimento eram mínimos e também as equipes eram formadas por poucas pessoas, um ou duas pessoas. A gente tem um exemplo do Alan Turing, né, que é o pai da programação, o pai da computação, né,
que ele criou um jogo mais ou menos em 43, no início dos anos 40 também, com o início do computador, só que ele não tinha a intenção ainda de ganhar dinheiro com aquilo, e ele desenvolveu esse jogo com um amigo em comum e foi colocado para que as pessoas conhecessem, mas o que a gente entende a partir dessas duas informações sobre custos mínimos e poucas pessoas envolvidas. Como era uma nova tecnologia, era uma nova demanda, não se entendia a necessidade de ter muitas pessoas envolvidas em um projeto para desenvolver um jogo, então isso reduzia os custos e a tecnologia ela era muito inicial, não existia assim ainda necessidades de envolver outros elementos, como hoje em dia a gente sabe que tem tecnologia em 3D, tem os óculos VR, né, de realidade virtual, e isso demanda um custo bem maior. Então, no início da indústria não existia essa tecnologia, nem o entendimento de diversas funções que deveriam ser envolvidas para o desenvolvimento de um jogo. Então, a gente tem esses custos mínimos, nós tínhamos poucas pessoas envolvidas e pouco tempo para o desenvolvimento. Porque como a tecnologia era simples e como ainda estava no início, ainda estava se reconhecendo, não existia uma comparação de tal jogo está me ofertando tal experiência e o outro jogo me oferece outra experiência. Não, as diferenças entre os jogos, eles eram a jogabilidade, ele era muito simples, né? No início dos jogos a gente relembra um pouco que eles eram em 2D, que geralmente eles eram ligados a gente tem o Space War, né, ele é ligado ao universo, né, como se fosse um planeta, um asteroide, né, são asteroides que atacam uma nave que se protege, porque isso era mais fácil, porque não existiam ainda telas coloridas para criar um ambiente diferente. Então, isso também reduz os custos e diminui também o tempo de desenvolvimento. E os custos para fazer esses jogos, em média, né, no mundo, no início, giravam em torno de US$ 200.000. E a gente vai ver que isso vai ter uma grande mudança com o avanço da tecnologia também. No início dos anos 2000, os times acabaram aumentando, porque as pessoas foram entendendo que existiam outras habilidades que eram necessárias para realizar um jogo, e o custo desse desenvolvimento também aumentou, girando em torno de 5 a 10 milhões de dólares. E isso é uma média mundial que a gente encontra, e atualmente nós vemos que os times eles são formados de 200, 600 pessoas em média, mas isso não significa que podem ser menos pessoas, podem. Nós temos os indie games, que são desenvolvidos por grupos bem menores, mas nós também temos jogos que são muito famosos, que abrangem um grande número de usuários que precisam, tem a necessidade de muito mais que 600 pessoas. Quando a gente pensa no equipe de desenvolvimento, a gente vê que pela liberdade de ter conexão com pessoas que não estão presencialmente, né, no seu estado, na sua cidade, no seu próprio país, você pode contratar pessoas de outros lugares para resolver, para fazer etapas do projeto do jogo. A gente tem exemplos de artistas brasileiros que foram contratados para desenvolver personagens de um grande jogo e que eles eram responsáveis apenas por uma parte do projeto, por um elemento que envolveu todo o projeto. Por isso que os times aumentam muito. E com isso também, com o avanço da tecnologia, dos suportes, os jogos agora eles podem ser, estão nos computadores, eles só precisam basicamente de internet, né? Principalmente, então eles estão nos computadores, estão nos smartphones, nos suportes para jogos como o Xbox, o PlayStation, né? Que são suportes dedicados apenas para os jogos, né? E isso faz com que esses valores de investimento aumentem, mas também o retorno tenha esse aumento, né? E os salários giram em torno de 50 a 120 mil dólares anuais, mas isso não significa que seja esse valor. Pode ter empresas, grupos que estão ganhando menos do que isso, também tem grupos que estão ganhando muito mais do que isso.
Bom, continuando um pouco falando sobre as vendas atuais, eu trouxe alguns exemplos de alguns jogos que quebraram recordes no ano passado no mercado de jogos. E o primeiro exemplo é o Call of Duty Black Ops, que é um jogo de FPS, First Person Shooting, ou seja, jogo de tiro em primeira pessoa. E no seu lançamento ele é um jogo que faz parte de uma linha de jogos, né? Ele não é o primeiro lançamento, mas ele foi lançado em 2018, em outubro, e nas 24 horas iniciais desse lançamento, ele vendeu mais de 5 milhões de unidades. Ele é um jogo ele é online, ele é jogado no PlayStation, no Xbox, e foi uma vendagem muito grande, recordista para o ano de 2018, pelo menos para o lançamento até outubro, e ele retornou 650 milhões de dólares em vendas nos primeiros 5 dias. Então, isso é um número muito significativo e só mostra o fortalecimento dessa indústria, que a gente vai ver um pouco a mais os números gerais dessa indústria. Outro exemplo é o GTA V, que é um jogo de ação e aventura, que é um mundo distópico, né? Para quem não conhece esse jogo, acho que muita gente deve conhecer, é um jogo bastante popular entre os jovens, que é ligado a um mundo distópico, onde tudo é possível, onde tudo pode ser realizado. Então, ele vende uma experiência de aventura realmente, de sair do mundo de sociedade normal. E esse jogo vendeu mais de 11 milhões de unidades em apenas um dia, alcançando 815 milhões de dólares em venda. E 1 bilhão foi alcançado em 3 dias após o seu lançamento. Isso daí a gente remete àqueles salários das equipes, né, atualmente. Aquilo é uma média. Então, com certeza, apesar dele estar disponibilizado em algumas plataformas de venda, né, nós temos como exemplo a Steam, que é uma grande loja de venda online de jogos para serem disponibilizados nos computadores, também nos Xbox, PlayStation. Eles têm um retorno muito grande. Apesar deles distribuírem uma parte desse valor para essas lojas, para pessoas que investem, né, que entram com uma parte do dinheiro, os salários dessa equipe com certeza ultrapassam aquela média. E falando um pouquinho do histórico, né, dos jogos, de vendas de jogos, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dos jogos que foram mais vendidos no mundo, né? Nós temos 10 exemplos, né? Tetris, que é um jogo que foi muito popular, principalmente por ele ter um suporte para isso, né? Tanto a gente tinha em videogames, como nós também tínhamos o suporte físico, né? O minigame, onde as pessoas adquiriam e viam vários jogos, incluindo o Tetris. Ele foi lançado em 84 e até o ano de 2018, essa tabela é baseada em dados de até 2018, ele foi calculado, né, uma venda de 495 milhões de unidades. Isso é uma venda enorme e que nenhum outro jogo atualmente, né, conseguiu ultrapassar essa venda. Por mais que sejam muitos anos, que seja um jogo relativamente assim simples, mas ele ainda faz parte de campeonatos, ele ainda dá premiação, as pessoas ainda utilizam, existem muitas pessoas que são ainda apegadas a esse jogo, apesar de tantos anos do seu lançamento, e isso só faz com que as vendas não parem. Esse jogo continua em venda, né? Continua sendo utilizado, continua popular. Minecraft, que é um jogo de mundo aberto, né? Que ele é muito popular entre as crianças, mas existem muitos jovens que utilizam. Ele foi lançado em 2011 e até 2018 ele tinha alcançado uma vendagem de 150 milhões de unidades. Ele é um jogo que é online, você pode jogar no celular, no seu smartphone ou no computador. Nós temos o Grand Theft Auto 5, temos o Wii Sports, que a grande vendagem dele também foi ligado a um novo tipo de controle que foi lançado pela Wii, né, junto com o seu console, que atualizou o mundo dos jogos. Você sai daquele controle clássico
para um que vai entender, vai responder com os seus movimentos. Então, isso fez com que esse jogo se tornasse bastante popular. Nós temos o Super Mario Bros., que é um clássico, o Super Mario, que ele surgiu, a história do Super Mario, né? Ele surgiu a partir de outro jogo, Donkey Kong, e ele era um personagem que ele era um encanador que subia as engrenagens para tentar salvar a princesa do macaco, do grande gorila. Mas as pessoas se interessaram tanto por aquele personagem que ele acabou construindo seu próprio jogo, né? Recebendo seu próprio jogo pelos desenvolvedores. Isso foi um sucesso, né? Até hoje ele é um personagem bastante popular, bastante reconhecido, né? Quem não lembra do encanador, né? De jardineira com o bigode e o seu bonezinho. Então, ele se destaca. Foi lançado um ano após o Tetris, né? Mas está aqui em quinto lugar, né, de vendagem, com mais de 40 milhões de vendas. Nós temos o Overwatch, que é um jogo de tiro também, é um jogo que está se tornando bastante popular. No último ano, a empresa que fez o lançamento dele, a Blizzard, né, fez um campeonato e foram mais de 8 milhões de dólares em recompensas aos vencedores, e ele vem crescendo bastante. Foi lançado em 2016, é um dos jogos mais populares na Coreia do Sul, principalmente, é um dos seus principais mercados. Ele desbanca até um jogo que é bastante popular, que não está aqui, mas que é muito popular, que é o LoL, League of Legends, e lá na Coreia, que é um dos países de referência, né, de tecnologia, de internet, de pessoas, de usuários de jogos, ele é um dos principais jogos, o jogo principal, né, o mais popular atualmente. É o Counter-Strike Global Offensive, que é o CSGO. Ele é um jogo de FPS também, assim como nós vimos anteriormente, aquele outro exemplo. É um jogo bastante popular. E esse jogo, Counter-Strike, apesar das vendas dele estarem aqui, não ser um dos mais, não está no início do ranking, ele foi lançado em 2012. Atualmente, ele é o jogo que tem um campeonato que paga o maior valor de premiação. Então, em primeiro lugar, nós temos o Counter-Strike, o CSGO. Em segundo lugar, nós temos o League of Legends. E em terceiro, se eu não me engano, é o Overwatch. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre esses campeonatos que premiam os jogadores, né, os atletas de esporte, que também é um elemento do mercado de jogos que foi criado, de você se tornar um atleta profissional dos jogos. Aí nós temos outro elemento aqui do Mario, né, outro jogo do Mario, que é o Mario Kart Wii, né, que é da plataforma do Wii, foi lançado em 2008, e nós temos o Tetris, o Game Boy, que é aquele suporte, né, que eu falei para vocês, esse Game Boy era aquele que vinha com vários jogos, né, se eu não me engano, 100 jogos, mais ou menos, em média, e ele vendeu 35 milhões. Então, essa vendagem poderia facilmente ser acrescentada ao Tetris, né, para outros suportes, e manteria por muito tempo o Tetris em primeiro lugar. Então, isso faz a gente pensar, né, que um clássico nunca sai de moda. Um jogo bem feito, ele sempre vai ser interessante para os usuários, né? Falando um pouquinho, iniciando um pouquinho a nossa fala sobre o Brasil, atualmente, esses são dados do censo de 2018 da indústria de jogos. É um censo que foi feito, o primeiro foi feito em 2017, o segundo foi feito em 2018, e nós estamos aguardando sair o censo de 2019. Esse censo traz informações de empresas que são ligadas à área de jogos, e é bastante interessante, né? Ele apresentou o ano passado que nós tínhamos mais de 75 milhões, né, de jogadores, 142 milhões de usuários e 1,5 bilhão em negócios que seriam movimentados, e no final do ano nós confirmamos essa informação de que foi movimentado mais de 1 bilhão de dólares em negócios aqui no Brasil. E o Brasil, atualmente, né, ele ocupa o 13º lugar no ranking global do mundo, né,
tanto de usuários quanto de movimentação de dinheiro, e o primeiro lugar nos países latino-americanos. Isso é muito interessante, principalmente para isso é uma informação muito interessante para os estudantes do curso de programação em jogos digitais, porque só mostra que aqui no Brasil é interessante e é importante, se você tem interesse, você se habilitar para essa área, porque é algo que você provavelmente vai ter um bom retorno. Continuando, né, um pouco das informações em relação ao Brasil, cada jogador gasta em média 43 dólares e 54 centavos de dólares por ano em jogos, que dá em média atualmente uns 150, 160 reais, né, por ano. Os jogos de celulares movimentaram 324 milhões no Brasil, 314 milhões de PC jogados em rede, 211 em consoles e 1 milhão de dólares foi investido em campeonatos esportivos de jogos. Isso é uma informação interessante, até porque aqui na Paraíba nós tivemos uma novidade muito interessante o ano passado, que nos jogos escolares foram inseridos os esportes, ou seja, os jogos eletrônicos. Então, as pessoas que têm interesse em se tornarem atleta, em receber esse incentivo, que estão estudando, são jovens, né, que estão na escola, também vão ser incentivados a tornarem-se atleta através dos jogos escolares, que é um evento que ocorre anualmente, que envolve todo o estado e que é muito interessante. O mercado nacional faturou 884 milhões em 2017 e ainda não sei em relação a 2018 total desse faturamento. São informações que nem sempre são totalmente reveladas, né? A Brasil Game Show é o maior evento de jogos digitais do Brasil. Em 2018, ele foi realizado entre 10 e 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, e recebeu cerca de 300 mil visitantes do Brasil e de todo o mundo. Recentemente, até semana passada, eu vi uma reportagem sobre a BGS do ano passado, passando na TV Cultura, e é muito interessante ver como as pessoas se envolvem, como o mundo dos jogos não é apenas mercado, não é apenas jogar, não é apenas diversão, não é apenas mercado, mas envolve muitas coisas. Algumas informações que eu trouxe do censo brasileiro, da indústria brasileira de jogos, né, de 2018. Atualmente nós temos 377 empresas, então a gente vê isso como uma oportunidade para quem quer se formalizar, né, como empreendedor, como uma empresa de jogos, como um desenvolvedor, né. Aqui na Paraíba nós temos 11 empresas dessas aqui no Nordeste. Nós somos o quarto do Nordeste, né, o quarto estado do Nordeste, com 7 empresas formalizadas, 4 empresas não formalizadas. E no Brasil nós somos o 11º estado, que é muito interessante. Nós vemos isso como oportunidade, né? Aqui a gente tem algumas das atividades principais que são desenvolvidas nessas empresas a nível de Brasil, né? Porque essas empresas elas não são voltadas apenas para o desenvolvimento de jogos. A gente vê aqui que eles fazem serviço de desenvolvimento de software, serviço de tecnologia, porque o programador ele tem a habilidade para construir programas, não apenas jogos. Então, isso é um conhecimento que você, quando se entende enquanto habilitado para trabalhar com isso, você vê que são várias as oportunidades, né? Os artistas podem trabalhar com animação, quem tem interesse pelo setor educacional pode prestar serviços, consultoria, treinamentos corporativos que têm um grande crescimento, né, atualmente. As empresas precisam gamificar determinadas atividades para melhorar o rendimento dos seus colaboradores, né, além de outros elementos que a gente vê aqui. A gente vê que uma comparação entre uma empresa formalizada e uma não formalizada, né, que 100% das empresas não formalizadas informaram que ganharam até 81 mil reais, ou seja, o mínimo, né, da faixa que foi pesquisada, e as empresas formalizadas, elas, claro, apresentam um maior rendimento nessa última faixa, mas estão presentes nas outras também, chegando até acima de 100 milhões de reais por ano, né? Aqui nós temos alguns
faixas de faturamento de desenvolvedoras por região, e aqui a gente destaca a região Nordeste, né, que 75% está ganhando até R$ 81.000, e que nós temos 4,2% de empresas que estão ganhando na faixa de 4 a 16 milhões de reais por ano, que é muito interessante, visto que as equipes podem ser formadas por poucas pessoas, então esse rendimento vai retornar em um grande valor de salário anual, né? E as plataformas mais utilizadas por essas desenvolvedoras, a principal são os dispositivos móveis, por ser um dispositivo mais barato, pelas pessoas terem mais fácil acesso. Então, desenvolver para essa área é uma oportunidade de ter um público maior, né? Em segundo lugar, nós temos os computadores. Em terceiro, para jogos online, né, para browser. Em quarto, a realidade virtual aumentada, que são aquelas que usam os óculos VR, que é muito interessante. Em quinto, console. Em sexto, computador multiplayer, que são jogos realmente são jogos que são jogados em equipes, né? Outros consoles portáteis e redes sociais, que são aqueles jogos que a gente encontra no Facebook, no Telegram, por exemplo, que você joga com bots, né? Aqui a gente tem alguns elementos da origem, né, das desenvolvedoras, alguns dos motivos que levaram elas a se tornarem desenvolvedoras. Nós identificou uma oportunidade como a principal resposta, e segundo, trabalhar juntos em outra empresa ou informalmente, ou seja, não é o principal elemento de trabalho dos desenvolvedores. Eles sempre acumulam funções, digamos assim, né? E a comparação do número de colaboradores, nós temos como a maior parte das empresas formalizadas de 1 a 5 colaboradores, e das empresas não formalizadas nós temos de 6 a 10 colaboradores, que é uma informação interessante, visto aqueles ganhos que nós vemos, né? Aqui é um quadro resumo de a opção de desenvolvimento por plataforma, que foi aquele elemento que a gente já viu anteriormente. E falando um pouquinho do mercado por gênero, nós vemos que os jogos em smartphone já representam metade no mercado, e os consoles ficam em segundo lugar com 30%, e no caso, o público feminino 37%, são 30% desse mercado, e 37% são homens. E para PCs, 38% são mulheres e 44% são homens. Então, isso é uma informação interessante. A participação feminina no mercado de jogos cresceu 38% em 4 anos, e elas representam um quinto, né, desse total de participação, que é muito interessante. Isso é algo que eu gosto de destacar, porque na turma que eu tenho a oportunidade de dar aula, ela é formada principalmente por homens. Nós temos inicialmente 5 meninas, 2 desistiram, e atualmente nós temos, dos 20 alunos, nós temos 3 meninas participantes. Mas isso não desmerece, né, a intenção delas, o seu desejo em participar, mas que fica para que os meninos entendam que não existe um gênero dominante, que eles devem fazer jogos, ter suas ideias e pensar não só para o público masculino, não só para o que lhe agrada, mas também para o público feminino, que é um dos principais públicos, né? Bom, e para finalizar, né, essa aula, que ela é um pouco maior do que é o esperado, né? Nós temos um tempo determinado. Algumas das previsões interessantes sobre o Brasil. Segundo um estudo, né, em 2022, a indústria brasileira de games vai representar mais do que a de livros, música ou cinema em termos de geração de receita. Isso é muito interessante. E falando um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns personagens que saíram da vida real e se tornaram grandes elementos dos jogos, né, como o Gabriel Fallen, que ele é um jovem de 25 anos, já recebeu mais de US$ 700.000, né, em prêmios conquistados com o CS. Hoje em dia ele é uma grande marca, nós temos alguns outros exemplos aqui, e eu queria entrar um pouco nos estúdios brasileiros, eu trouxe alguns exemplos, mas a ideia dessa aula é que a gente possa conhecer um pouco da produção brasileira. Eu trouxe um case da equipe Belhood Studios de Brasília, e eles foram fundados em 2009, e eles inicialmente eles se dedicavam exclusivamente aos jogos, mas eles não tinham
tanto tempo disponível e não estavam tendo retorno. Então, eles foram para outra atividade, mas não desistiram do desenvolvimento de jogos, continuaram se encontrando e eles fizeram o lançamento do seu primeiro jogo em conjunto em alguns anos após e se tornou um sucesso. E hoje eles já têm 6 jogos, né, comprados nas plataformas da Apple e da Google, traduzidos em 6 idiomas. E eles já foram baixados mais de 3 milhões de vezes, representam aproximadamente 10% dos jogadores são representados por brasileiros. Então, a minha proposta para essa aula é, a partir de tudo que nós vimos, e principalmente tentar abordar o jogo, a indústria brasileira, eu proponho que vocês façam uma pesquisa sobre uma desenvolvedora brasileira e tragam algumas informações sobre ela, como o ano de fundação, como é formada essa equipe, quais foram os jogos desenvolvidos, o seu principal público, se é masculino, feminino, se é corporativo e qual é a renda dessa empresa anualmente. Essa daqui foi um trechinho da minha aula. Agradeço a participação de todos e nos vemos em breve.